Então, nessa análise de hoje aqui, eu vou fazer uma leitura crítica de um artigo do Atlantic Council. A gente vai fazer uma discussão a partir da leitura crítica de um artigo do Atlantic Council. Para quem não acompanha o canal, logicamente que eu não vou fazer uma leitura para tomar pelo valor de face aquilo que está sendo dito pelo Atlantic Council, até porque a minha posição aqui no canal é uma posição anti-atlanticista, mas para a gente entender quais são os projetos, as intenções, quais são os planos que estão aí na prancheta desses setores políticos, econômicos, militares que dão suporte ao Atlantic Council e que, logicamente, o Atlantic Council não é o centro de onde irradiam os comandos, ele é simplesmente uma racionalização desses projetos e a divulgação dessas ideias. Claro que a ideia toda vem embalada num pacote açucarado, num pacote ideológico, a coisa é apresentada com termos elegantes, com termos éticos, a coisa toda é vendida como uma luta pela democracia. Então a leitura crítica é importante por isso, não para tomar pelo valor de face. Lógico, eu não leio o Fórum Econômico Mundial, Atlantic Council, Council on Foreign Relations. Eu não leio esses think tanks para ficar tomando os artigos pelo valor de face, logicamente que não. Eu leio para a gente entender quais são as intenções desses setores. Por isso é importante ler aqueles artigos de setores dos quais a gente discorda, para antecipar alguns movimentos, para a gente conseguir refletir direitinho sobre as coisas. Tiago, como é que eu faço para acessar esse artigo? Ou tu entra no portal do Atlantic Council, aí digita Atlantic Council no teu pesquisar aí, e é o primeiro que vai aparecer, porque ele não sofre censura nenhuma, então o Atlantic Council aparece direitinho, né? Ou tu acessa o texto de hoje no Verdade Concreta, no blog do Verdade Concreta, é verdadeconcreta.wordpress.com. O link está certinho aqui embaixo na descrição. Aí no final do texto referente à análise de hoje, tu vai encontrar o link. Eu sempre coloco lá, clique aqui para acessar o artigo discutido no texto. Aí tu pode acessar e ler esse artigo do Atlantic Council, tá? Que é um artigo que vai estar em inglês, mas hoje todos os navegadores têm uma extensão para tradução, pode ter um probleminha ou outro numa expressão idiomática, mas nada que atrapalhe a tua compreensão de conjunto. E esse artigo do Atlantic Council aí, qual é a pauta desse artigo, qual é o tema central do artigo? Assim? Eu vou te dizer assim, ó, quando eu terminei de ler esse artigo do Atlantic Council, a impressão que me passou é de que aquilo ele era um chamado, ele era uma convocação para que as forças, as potências ocidentais, inclusive as potências, os países associados a essas potências, alguns países que estão conectados a esses interesses, formem uma frente o mais breve possível para isolar a China e a Rússia, mas era uma convocação a um ataque agora. Tanto é que o artigo, vou discutir com vocês daqui a pouco, quando eu entrar nas minhas 6 anotações, os meus 6 pontos que eu discuto todos os dias, que são 6 anotações que eu faço sobre temas, ou sobre um tema, ou sobre temas variados, porque eu divido em 6 pontos. São os pontos que eu achei mais importantes. Tem uma parte que diz assim, aproveitar que a situação está quente, para a gente poder fazer uma frente também contra a China. Por que também contra a China? Porque o outro país que já está sendo alvo de ataques é a Rússia. Então esse artigo funciona como uma convocação, o atlanticismo convocando o mundo, ou pelo menos as potências ocidentais, a atacarem o quanto antes China e Rússia de uma vez só, que é para aproveitar a situação da Ucrânia para construir uma situação geopolítica. E lógico, uma situação geopolítica é construída e setores financeiros que bancam esses grupos militares e esses grupos políticos, eles tiram vantagens disso também. Tanto é que tu tem um projeto geopolítico-militar no Atlantic Council e um projeto econômico-financeiro no Fórum Econômico Mundial. As agendas convergem, as agendas estão cada vez mais convergindo. Só que um traz uma linguagem militar e uma discussão geopolítica e o outro traz uma discussão financeira, econômica, muitas vezes cultural, ambiental e assim por diante. Então são, digamos assim, ó, tentáculos ou cabeças de uma mesma hidra, entendeu? São cabeças de um mesmo monstro. Então é preciso observar a coisa mais ou menos por aí. Por isso que eu discuto Atlantic Council, Fórum Econômico Mundial, porque são braços aí do mesmo gigante. E esse artigo, como sempre, ele traz aquele verniz de luta pela democracia. Os norte-americanos defendendo a democracia, os britânicos defendendo a democracia,
contra uma dupla do mal, uma dupla de ditaduras, China e Rússia, que estão tentando disseminar os valores iliberais ou antiliberais, antidemocráticos, tentando atacar a liberdade dos povos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Vocês conhecem bem essa história de levar democracia para os outros países, defender a democracia no mundo. Os norte-americanos usam isso o tempo inteiro. A civilização contra a barbárie, toda essa história farsesca aí. O sistema democrático liberal vendido pelos Estados Unidos é uma espécie de sistema operacional que eles instalam nos governos e deixam uma backdoor, né, que é uma fragilidade para que eles consigam hackear a política daquele país. Quando os norte-americanos defendem um regime político em outro país, ou defendem um sistema eleitoral, um sistema político, é porque eles conseguem, de uma forma ou de outra, se intrometer na política daquele país por aquele sistema. Quando eles não conseguem se intrometer na política de um país, eles dizem que esse país é antidemocrático. Por isso, a China, a Rússia, eles estão falando, a Hungria hoje está se tornando um país proto-fascista. Por que eles estão falando isso sobre a Hungria? Porque o Viktor Orbán subiu ao poder com uma proposta nacionalista, a princípio, para nutrir um sentimento anti-Rússia, ou seja, ser a favor dos interesses norte-americanos, mas como ele começou a fazer um movimento soberano, de explorar as divergências entre Rússia e Estados Unidos para tirar alguma vantagem para o país, ele já se tornou um fascista. O Bukele aqui em El Salvador era democrático, subiu ao poder, Bastou o Bukele não ser mais tão subserviente em relação aos Estados Unidos, já se tornou antidemocrático. O Erdogan na Turquia. O Erdogan está num caminho em direção aos regimes ditatoriais. Por quê? Porque ele faz esse movimento de explorar a geopolítica para tentar tirar algum benefício para a Turquia. Não importa se tu é de esquerda ou se tu é de direita. O que importa é se tu é subserviente ou não. Uma esquerda subalterna é elogiada pelos norte-americanos. Uma direita subalterna é elogiada pelos norte-americanos. Os norte-americanos não têm essa de esquerda ou de direita. É controlável ou não é? Se é um regime soberano, é ditadura. Se é um regime fantoche, é democracia na mentalidade e no linguajar. Tu pode ver que todo linguajar é um linguajar assim. Esses grupos precisam ser combatidos porque são antidemocráticos. Se a direita começa a sair de controle, ela é uma direita extremista, ela é extrema-direita, ela é trampista. Tanto é que o trampismo está em vias de ser criminalizado nos Estados Unidos. Tem setores lá que são tidos como extremistas, terrorismo doméstico. Não estou dizendo que todo o trampismo age de uma maneira radical, estou dizendo que tem setores que são, digamos assim, amistosos em relação ao Trump, que tem uma conduta que não interessa muito ao regime norte-americano, ao regime geral. E tem setores da esquerda norte-americana que também são rotulados como criminosos. Então a questão é justamente essa. Não importa se tu é de esquerda ou se tu é de direita, importa se tu é a favor da dominação atlanticista ou se tu é contra. Se tu é contra, tu é criminoso. Tu pode ser o Daniel Ortega da Nicarágua, que é um cara oriundo do movimento sandinista da esquerda nicaragüense. Mas se tu fecha a porta na cara dos norte-americanos, tu é ditador. Tu pode ser um cara de esquerda como o cara da Coreia do Norte, mas tu pode ser um movimento de direita. O Narendra Modi na Índia, não dá para se dizer que ele é um cara de esquerda, com certeza não. Mas o Narendra Modi está sendo sucessivamente associado a um movimento antidemocrático. Por quê? Porque ele se recusa a aderir totalmente à pauta dos Estados Unidos. Então a questão não é ser de esquerda ou de direita. Não estou dizendo que não existe esquerda e direita, estou dizendo que a questão para os norte-americanos não é ser de esquerda ou ser de direita. Se tu é soberanista, tu é criminoso. Se tu não é soberanista, tu é democrático. A minha posição aqui no canal, eu sou um cara de esquerda, eu digo isso, não escondo, eu sou aqui, estou transitando, não estou transitando nada, eu sou um cara de esquerda, minha cabeça é formada na esquerda. Dialogo com as pessoas de direita, boa parte das pessoas que acompanham o canal são da direita nacionalista, direita conservadora. Só que o que eu quero que fique claro é o seguinte, tanto eu de esquerda quanto vocês de direita, ou vocês de esquerda que acompanham o canal, tem gente de esquerda e de direita que acompanha, tanto os de esquerda quanto de direita, se vocês tiverem uma posição pró-soberania nacional, vocês vão ser criminalizados. O discurso vai ser criminalizado, vai ser defensor de ditadura. Democracia para os norte-americanos, para o Atlantic Council, é ser subalterno em relação aos interesses atlanticistas. Todo o resto é bobagem.
Vamos entrar aqui então. A ideia básica do artigo é: o Xi Jinping reforça o Putin e ambos formam uma liga do mal. O eixo, né? Os aliados versus o eixo. Uma nova... hitlerizando, digamos assim, o Putin e hitlerizando o Xi Jinping lá da China. Então, só presta o regime que eu consigo controlar. Essa é a ideia básica do artigo. Vamos entrar nos 6 pontos e eu discutir alguns detalhes desse artigo. A ideia básica eu já dei para vocês no início, agora vamos ver alguns pontos do artigo aqui. Essa discussão tem que ser feita, tá? Até para a gente parar com essa bobagem. Porque eu vejo no Brasil, de esquerda, de direita, eu não converso aqui. Olha, seja de esquerda ou de direita, os caras vão te apoiar na medida em que tu seja subalterno. Isso aí não tenho dúvidas disso. Se os norte-americanos apoiarem é porque a tua posição é subalterna. Se tu não é censurado, é porque a condição é subalterna. Isso é o que importa. É subalterno ou não é? Tanto é que o presidente do Chile é de esquerda. E o cara, ele recebeu os parabéns do governo dos Estados Unidos. As eleições foram democráticas. O que isso significa? Significa que o cara tem um aval. A proposta dele não arrisca o sistema, não é risco ao atlanticismo. O Daniel Ortega da Nicarágua, que é um cara de esquerda, né, pelo menos oriundo da esquerda, ele já não tem um aval. Então não é ser de esquerda ou ser de direita, a coisa é mais complicada do que isso. Primeiro ponto. E outra, né? Parem de colocar tudo aquilo que vocês discordam do outro lado, né? Esse cara aqui, eu sou de esquerda, mas eu não concordo com ele e ele também é de esquerda, então ele é de direita. A direita também faz isso. Esse cara aqui, eu não concordo com ele, eu sou de direita ele também, mas eu chamo ele de esquerda. Parem de fazer isso aí, porque senão fica aquela coisa assim, de esquerda ou de direita, vocês criam uma espécie de torre de Babel política, onde ninguém entende mais merda nenhuma. Tá? Então existem esquerdas interessantes e direitas interessantes. O que a esquerda e a direita tem que ser é estar encaixadas nesse projeto liberal norte-americano. Tá? Essa é a ideia básica dos norte-americanos. Esquerda liberal e direita liberal têm livre passagem, podem. Tanto é que aqui no Brasil, qual é o objetivo? Que o Lula e o Bolsonaro sejam coagidos a fazer parceria com o Alckmin, a abraçar o Centrão. Quanto mais tu te aproximar de um regime que não vai mudar merda nenhuma, tanto melhor. Tanto é que o aceno dos dois é o quê? Para se afastar da sua base mais militante e se aproximar mais das cúpulas. Então esse é o movimento, para tu poder ter o aval para poder concorrer. Né? Agora, o que vai acontecer depois é outra questão, mas vamos entrar no assunto do artigo aqui. Primeiro ponto. O artigo critica as parcerias comerciais da China com países da África e do leste europeu. Diz que é uma cooptação ideológica. Os norte-americanos fazem parceria comercial, mas a China é cooptação ideológica, não é uma parceria comercial. Então, isso está incomodando muito os norte-americanos. O fato de alguns países do leste europeu terem uma parceria com a China, e assim como é o caso da Sérvia, se não me engano, tem uma parceria com a China, estreita, e o fato do continente africano, vários países do continente africano estarem se recusando a abraçar a causa atlanticista. Se recusam de maneira determinante a abraçar o atlanticismo. Isso mesmo com toda a propaganda, toda essa ideia de fazer uma revisão histórica, temos que derrubar estátuas, temos que fazer filmes. Tudo isso é um aceno para tentar melhorar as suas relações com o continente africano, com uma população jovem, com uma economia potencialmente crescente. Então, o alvo do interesse em cima da África é enorme. O fato da África, do continente africano, de vários países estarem se recusando a abraçar a causa atlanticista, está incomodando o atlanticismo. Porque a África, inclusive boa parte dos países africanos, do continente africano, se recusam a concordar com as sanções contra a Rússia, porque vários países têm boas relações com a Rússia. Então, o fato da África querer se integrar ao continente eurasiático é uma preocupação grande para o atlanticismo. E isso aparece expresso nesse artigo. Olha, esses países estão abraçando a ideologia da China, estão fazendo acordos comerciais. O próprio Atlantic Council, em um artigo que eu já discuti aqui, falou: os americanos só fazem propostas de gogó aos norte-americanos. Já os chineses propõem parcerias concretas, econômicas, sólidas. Então essa é a diferença. Um aparece com um bom acordo econômico e o outro aparece com uma proposta, uma bravata ideológica. Por isso que os norte-americanos perdem espaço no continente africano. Segundo ponto. O artigo destaca uma campanha russo-chinesa de desinformação no mundo.
repito, o artigo destaca que existe uma campanha russo-chinesa de desinformação no mundo. Isso aqui é respaldo para o Ministério da Verdade. Todo mundo que produzir uma ideia que seja contra o establishment, digamos assim, contra o sistema financeiro, as oligarquias transnacionais ocidentais, críticas a essas oligarquias, às grandes corporações transnacionais, crítica aos regimes políticos endossados pelos norte-americanos, tanto é que veio aí os representantes norte-americanos defender o sistema eleitoral brasileiro. Todo mundo que criticar esse regime vai ser um agente russo ou um agente chinês. É isso aí em todo país que abraçar essa causa atlanticista. Vai ser criminalizado como se fosse isso. E não importa se é de esquerda ou de direita. Então, assim, essa coisa de dizer que existe desinformação russa e chinesa no mundo transforma a discussão de ideias e tu criminaliza algumas ideias. E isso vai respaldar a censura. Eu não estou te censurando porque eu não quero que tu diga o que tu tem para dizer, que eu não quero levar à frente uma discussão crítica. Eu estou te censurando porque tu está levando mentiras russo-chinesas pelo mundo. Essa é a ideia de falar de desinformação russo-chinesa no mundo. E eu não estou aqui dizendo que não existe propaganda chinesa ou propaganda russa. O que eu estou dizendo aqui é que tudo vai ser transformado numa propaganda chinesa ou numa propaganda russa. É isso que vai acontecer. Ideias independentes vão ser rotuladas como ideias russas ou ideias chinesas, à direita ou à esquerda, tá? Não esqueçam que o Donald Trump, o trumpismo, é rotulado como um movimento, uma espécie de movimento controlado pelo Putin dentro dos Estados Unidos. Assim como os conservadores dizem que o Biden é um funcionário da China. Então, isso, de certa forma, a direita e a esquerda facilitam o trabalho quando elas criminalizam o outro lado. Porque é uma censura que bate lá, mas volta para ti também. Quando tu pede censura para o outro, se tu tem uma ideia independente, ela vai voltar para ti também. Porque o regime não é controlado por ti. Quando tu pede censura e o regime é controlado por pessoas nas quais tu não confia, é lógico que a censura vai bater em ti também. Por isso que no Brasil eu sou contra qualquer tipo de repressão e restrição à discussão. Porque quem está no controle da máquina são os interesses mais podres que existem. É um Estado, o Estado brasileiro é um Estado historicamente oligárquico. Entra governo e sai governo e os interesses das oligarquias estão lá. Então, a questão é essa. Tu acha o quê? Que uma censura no Brasil ela vai atuar a favor de quem e contra quem? Ela vai atuar contra o povo. O aparato de justiça repressora vai atuar contra quem? Contra o povo. Lógico. Tem que ver quem é que está no controle da máquina. Se quem está no controle da máquina não é alguém com quem tu concorda, como é que tu vai querer dar mais poder para esse cara? Terceiro ponto. A direita conservadora e a esquerda marxista estão sendo criminalizadas. Esquerda marxista, espião chinês, agente chinês. Direita conservadora no Brasil, nos Estados Unidos, é uma direita. Se ela sair do discurso liberal, privatizante, essa coisa toda, e defender minimamente os recursos, as riquezas nacionais, ela é russa, pró-russa, é o conservadorismo russo. Então, tem criminalização para todos os gostos. Pode escolher, se tu é da esquerda vai ser criminalizado. Agora, se tu é uma esquerda bunda mole liberal ou uma direita bunda mole liberal ao estilo terceira via, não tem problema. Não tem problema. Tem um espectro aceitável, entendeu? É por isso que todos os políticos fazem de tudo para ficar nesse espectro aceitável. Isso reduz a voltagem da política. O povo também não quer isso. O povo, não, eu vou votar nesse cara, mas tá meio xoxa essa ideia. Tá meio xoxa, mas eu vou com ele porque eu gosto menos do outro. Então tu vai tirar, a eleição ela reduz o potencial de uma discussão política. Ela gera um frenesi propagandístico, mas muito pouco político. Né? Ela tira a voltagem, vira jingle, provocação, meme, mas isso não gera um movimento de massa. As pessoas não se veem encantadas. Poucas pessoas vão sair com uma bandeira nas costas, é coisa de militante para ir votar. Pessoas no domingo com vontade de dizer, pô, eu tenho que interromper o meu churrasco para ir lá votar e tal. Quarto ponto. O artigo aponta que é preciso aproveitar a situação quente e de união em torno da Ucrânia para atacar a China e atacar a Rússia. Então tem que ser um ataque em massa aos dois. Por isso que eu falo, a situação das Ilhas Salomão entre Austrália e China e a situação de Taiwan é uma situação que é inflamável, mais a de Taiwan do que das Ilhas Salomão. Mas o artigo ontem tocou na questão... O artigo, eu não sei se é de ontem ou é de sábado ou sexta, mas eu li ontem. Esse artigo do Atlantic Council toca na questão
das Ilhas Salomão. Ele toca na questão das Ilhas Salomão, porque é um tema que dá para gerar tensão a partir dele. É um tema de preocupação, e a Austrália está aumentando a tensão em torno disso. É só vocês verem onde é que ficam as Ilhas Salomão, que vocês vão ver que esse acordo entre a China e as Ilhas Salomão preocupa muito a Austrália. Quinto ponto. O artigo propõe o aumento de gastos, prestem atenção, o artigo propõe o aumento de gastos com operações de defesa da democracia pelo mundo. O artigo propõe o aumento de gastos com operações de defesa da democracia pelo mundo. Gasto do governo norte-americano. Gastar mais para combater o fascismo no mundo, para combater a ditadura no mundo. Isso são o quê? São operações norte-americanas em outros países. Repito, o sistema democrático liberal defendido pelos Estados Unidos é um sistema operacional que deixa fragilidades para eles hackearem a política daquele país. País onde eles não conseguem se intrometer na política é país ditatorial, no linguajar do atlanticismo. Então, essas operações de defesa da democracia são operações para conseguir fragilizar a política dos países. Assim como a ajuda humanitária do Biden de 33 bilhões canalizou 1/3 disso para operações da USAID na Ucrânia, ou seja, propaganda anti-russa, eles querem mais dinheiro para fazer mais propaganda, mais operações psicológicas pelo mundo. Para quê? Vender o sentimento anti-Rússia e o sentimento anti qualquer grupo que seja soberanista. Tu é um brasileiro. Se tu defende todo tipo de saque da riqueza nacional por setores estrangeiros, tu é democrático. Agora, se tu defender a tua riqueza, se tu é de esquerda, tu é um militante soviético. Se tu for de direita, tu é um fascista, tu é um neonazista, tu é um trumpista, um supremacista branco, alguma coisa desse tipo. Então, a questão é sempre criminalizar. E eu não estou dizendo que não existe neonazista, que não existe supremacista. Estou dizendo que tu vai ser transformado nisso. E as pessoas embarcam nisso. Vários xingamentos que eu recebo aqui, já recebi de militante soviético, pago pela China, militante do Hamas, já fui chamado de sionista porque eu falei que o Bennett seria pior do que o Netanyahu. Já fui chamado de direita conservadora, neonazista, sendo que são coisas que até tem uma diferença conceitual aí entre um neonazista e uma direita conservadora. Então, vou repetir o que eu já disse antes, a rotulagem é o sinal da discussão barata. As pessoas contribuem com isso. Quando elas rotulam, elas não pegam a ideia, elas atacam o mensageiro. Então, preciso acabar com isso, porque daqui a pouco ninguém pode falar mais nada. Sexto e último ponto. O artigo sugere parcerias entre os Estados Unidos e outros países para punir críticos da democracia, punir legalmente críticos da democracia. Aqui no Brasil já tem o caso do TSE, né? O caso do TSE é um caso grave. Essas eleições aí, o cara pode falar muito pouca coisa. Ele pode falar sobre aquele joguinho babaca eleitoral. Pesquisa, se tu questionar qualquer coisa fora disso, é crime, atacando a democracia, as instituições brasileiras. É preciso tomar cuidado, assim. Sabe aquela coisa que as portas, aqueles filmes de aventura, tipo Indiana Jones, assim, onde as portas elas vão fechando e os caras vão ficando dentro de uma sala que as portas, mais ou menos isso está acontecendo, assim, só que as pessoas não vão vendo porque elas próprias são as paredes, né? Elas próprias vão pedindo censura. A esquerda concorda com censura quando é contra o Bolsonaro e a direita concorda com censura quando é contra a esquerda. Então isso as pessoas são as paredes que vão, não dá para fazer isso aí, até porque pobre de direita e pobre de esquerda vai tomar no rabo igual, me perdoa a expressão. E ficam discutindo, né? Não sei o quê. Discussão ideológica. Enquanto isso, o regime é pragmático. Ideologia é para pobre, é a sensação que eu tenho às vezes. Porque às vezes os caras não estão nem aí para ideologia nenhuma. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Se não fosse o apoio de vocês, não haveria esse canal, é um canal independente aí que depende do apoio de quem gosta do trabalho, e agradeço a todo mundo que tem mantido esse trabalho aqui. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão, no valor que tu quiser, uma ajuda solidária. O link é apoia.se/verdade concreta, o link está direitinho aqui na descrição, aqui embaixo, apoia.se/verdade concreta. Ou tu pode apoiar pelo Apoia-se, a chave é uma chave de e-mail, também com o valor que tu quiser, uma ajuda solidária, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.